noite, gente. Chegou a hora. Olá, muito boa noite, muito boa noite. Vamos esperar o pessoal tá chegando aí. Vamos lá, compartilhando. Chega aqui meu assistente trazendo água para mim. Obrigado, Juninho. O pessoal vai disparando aí. Mandando o aviãozinho aí, compartilhar o pessoal que a gente já está online, que nós já estamos online. Primeiro que o nosso companheiro dessa noite, nosso entrevistado, o pastor Anderson Sena, já chegou aí. Já chama o senhor, pastorzão. Dá tempo aí da galera mandar o aviãozinho, compartilhar aí nas redes, coloca nos grupos aí, no grupo da família, no grupo da igreja. Vamos ter aí aproximadamente aí quase uma hora, né, de conversa sadia, conversa boa, um papo cabeça. Nós vamos estar compartilhando do reino. Vamos lá, né? Já passamos um pouquinho aí das 8. Deixa eu convidar o meu amigo pastor Anderson. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem tá aí já? O Felipão, Zaú. Noite, Felipão. Só virar a câmera, né? Olha aí, ó. Aê. Olha aí quem tá aí. Boa noite, pastorzão. Graça abundante. Tudo ótimo, graças a Deus. Como está? Como é que foi o dia? Sofrido aí com a seleção brasileira? Assistiu o jogo? A parte do torcedor se entristece um pouco, mas a gente como bom patriota, a gente tem que torcer pelo aquilo que faz o nosso país alegre e contente. É natural que a gente se entristeça um pouco, mas ainda bem que pertencemos a um time que nunca perde, né? Exatamente, nós fazemos parte do time do melhor treinador, né? Pastorzão, isso é bom. Vamos começando a nossa escalada. Primeira coisa, como que eu lhe chamo? Pastor, Anderson, brother? Como o senhor se sente mais à vontade? Como eu venho do mundo comercial, eu sou muito acostumado, as pessoas me chamam de Sena, que comercialmente Sena é o meu sobrenome. Mas, no meio cristão, no nosso ambiente de cotidiano de evangelho, é Anderson mesmo, servo. Eu acredito que o maior lugar que nós podemos chegar no reino é ser servo. Então é servo e a Anderson está tudo certo. Verdade. Filho de Deus, né? Então tá. Mas eu né, tenho costume, vou chamar de pastorzão, pastor Anderson, Sena, vamos lá. Até porque o 1,84m e 185 quilos tem que ser pastorzão, meu. Pastorzão, esse sim, esse é o pastorzão, né? Ah, que legal, que legal. O pessoal tá chegando, vamos compartilhando. Olha, hoje, olha aí, até o meu irmão tá assistindo hoje, Cleverson, seja bem-vindo. O Nego tá chegando, meu primo também. Ó, o pessoal tá chegando, pastorzão, o pessoal tá chegando aí. Então vamos lá, vamos começar a escalada, que senão daqui a pouco dá o tempo aí e o Instagram quer derrubar a gente, né? E como a gente tem muito assunto aqui, eu creio que a conversa vai ser muito longa. Então, para deixar o pessoal aí de casa, né, já deixei um lembrete ali para estar seguindo a gente nas redes sociais. Tem um material aí na nossa rede, né, no Instagram, tem no YouTube. Então, o pessoal já, durante aí a nossa live, já nos siga nas redes. Para ficar provado, pastorzão, a gente não combinou nenhum assunto, nenhum tópico, não combinamos as perguntas, né? Eu não sei onde você vai caminhar, por conta e risco. Então o senhor se sinta à vontade também para fazer qualquer pergunta também. É um bate-papo, né, de conversas sadias, conversa do reino, sem nenhuma religiosidade, uma conversa aberta de dois filhos de Deus. Então, pastorzão, para dar início, né, como é de praxe, a pergunta: quem é o pastor Anderson Sena? Quem é? Eu sou... Apresentação. Como a gente realmente, de fato, crê e entende, um filho amado por nosso Deus, tão apaixonado por nós, um filho amado e resgatado pelas mãos do Senhor, esposo da Bruna, pai do André,
e o pai do Felipe, duas preciosidades que Deus tem nos dado, dois filhos amados por nós, desejados por nós, e servo do Senhor que aonde quer que a gente caminhe, nosso papel tem sido transbordar na vida das pessoas aquilo que nós estamos cheios e fartos, que é a presença do Senhor Jesus. Somos pessoas saudáveis, mas buscando sempre uma melhoria contínua no reino, porque não somos bons o suficiente, jamais estaremos prontos ou aptos a fazer algo para o Senhor, mas Ele é digno de toda honra e glória sempre. A gente nunca vai estar pronto para fazer o que Ele quer, porque Ele nos capacita ao longo da caminhada. Esse sou eu. Exatamente, exato. Mas que legal. O pastor trabalha com o quê? Eu tenho 45 anos de idade, eu sou de 78. Eu trabalho já há um pouco mais de 20 anos no setor de manutenção industrial. Nós temos um negócio, eu tenho legal. Uma empresa de representação e comércio. Eu tenho uma sócia, que é a minha irmã, é a minha sócia, e já faz 2 anos e pouquinho que a gente tem agora a nossa empresa, né? Mas eu sempre trabalhei CLT, trabalhei para outros, mas de 2 anos para cá decidimos que a capacidade que fomos adquirindo ao longo desse tempo, por mais que toda a vida é uma atualização, nós entendemos que já era tempo de nós empreendermos, né? Então nós temos esse negócio. Que bom, que legal. Eu vou construindo aqui, tá, professor, pra gente, né? Você me escuta bem? A minha imagem e a minha voz chega bem para você? Perfeitamente, como se o senhor estivesse aqui do lado. Qualquer coisa eu posso desligar o fone também, ver se fica melhor. Não, tá ótimo, tá perfeito. O senhor tá me escutando bem? O pessoal que tá aí, dá um ok pra nós aí. O pessoal que tá nos vendo em casa, comenta aqui. O feedback da galera, ver como é que tá chegando é bom. Isso, coloca aí se estão escutando bem. A Thaís entrou aí. Abração, Thaís. Comenta aí, Thaís, pra nós, tá escutando bem em casa? É muito bom você estar dando esse feedback pra gente aí. Pastor Anderson, o senhor serve junto com o pastor Robson na comunidade Juntos para o Reino? Isso, nós temos aqui a JPR, é uma comunidade aqui na cidade de Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana de Curitiba. Inclusive, nós tivemos recentemente, no mês passado, 7 anos, é o nosso aniversário de 7 anos. Eu já estou aqui auxiliando o pastor Robson, dentro de um time de pastores que tem a igreja. Nós estamos aqui há 2 anos, e vai fazer 2 anos e 6 meses que eu estou aqui. Mas eu venho de um berço assembleano, criado na Assembleia de Deus, e tive minha experiência fora dos caminhos, numa aventura sem sucesso algum, numa carreira totalmente solo, e me esborrachei mesmo, mas eu voltei para a igreja num tempo oportuno de Deus e transitei no meio dos irmãos menonitas por quase 7 anos, Igreja dos Irmãos Menonitas, e nós entendemos esse tempo de comunidade, uma coisa que já queimava o nosso coração, e nossos caminhos aqui com o pastor Robson, a gente se encontrou, nos encontramos e foi muito legal. Que legal, pastor Anderson. Como tem uma música que diz, né, aquele que pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, né? Nem para desviar a gente serve, não dá nem para... não serve. Bom, a próxima pergunta, né, o senhor já quase iniciou ela, como foi a conversão, né? O senhor comentou como, né, começou a cooperar com o pastor Robson aí, né, caminhar junto aí, mas lá atrás, né, o pastor tem quantos anos de conversão, né, como é que foi? O senhor nasceu em berço evangélico ou isso aconteceu na metade do percurso? Para ser assim, algo bem objetivo, eu tenho como data de minha conversão a data que eu voltei. Olha que legal, o pastor Ezequiel da Quadrangular aqui em Tamandaré, gente boa. Ô, pastor Ezequiel. Legal. Então, eu digo para você, eu tive minha experiência com Deus em 10 de maio de 2009. A minha data de conversão real a Cristo, porque eu era, então, antigamente, um filho de crente, filho de cristãos, frequentei uma igreja, aceitei a Jesus na escolinha dominical, fiz a minha confissão de fé nos cultinhos que nós tínhamos ali com as professoras, e fui introduzido na música da igreja muito cedo. Com 11 para 12 anos eu fui aprender clarinete de 13 chaves, cantava no vocal dos adolescentes, já fui para os jovens e entrei no coral misto da igreja com 13 anos.
Então eu entrei no coral misto da igreja com 13 anos, eu cantava contralto, porque eu não tinha voz definida ainda de uma voz masculina, uma voz infantil. E aí fui tendo a minha experiência com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, algumas experiências na juventude, e sempre ali na escola dominical. Meu pai sempre foi superintendente da escola dominical, um presbítero da igreja. A minha mãe, coordenadora do grupo de senhoras, grupo de mulheres. O meu irmão mais velho, sempre enganjado na igreja. E no início da minha juventude, eu tive uma experiência com algumas moças da igreja que tinham recém-entregado a sua vida para Jesus, e surgiu um convite para um passeio trágico na praia. E praia com pouca fé não funciona, praia com quem não sabe quem é, a sua identidade em Cristo não está firme, é desastre, é derrapar na curva. E eu voltei da praia entregue, assim, tipo assim, eu sou o cara, eu fiz tudo que podia no final de semana, eu me mando, me resolvo, e fiquei fora dos caminhos do Senhor por um bom tempo, até 2009, né? Isso, eu tinha 21 anos aí, então, 21 anos. Arrisquei algumas voltas, alguns retornos para a igreja, mas acabei sem sucesso algum, porque estava muito aliciado no mundo de prostituição, muita droga. Eu usei cocaína por quase 9 anos. Então eu sou um ex-dependente químico, alguém muito liberto, graças ao bom Deus. Então eu era alguém que no final da minha vida promíscua aí, eu tive experiência com um mundo muito ordinário, assim, e muito tenebroso. Então, emprestei a minha vida para Satanás a um ponto de não conseguir sair. E no dia 10 de maio de 2009, dia das mães, eu já, sem dinheiro algum em casa, falei para minha mãe, vou dar um presente para minha mãe. Mãe, eu vou com a senhora na igreja. Cheguei lá, quem estava me esperando? Ele. Uau! Jesus estava lá e falou assim, sabia que você vinha. O culto foi só eu e ele. Na hora do convite eu estava estatelado no chão lá. Estou até hoje aqui regozijando e nasci de novo de fato, e fui entendendo essa caminhada com Deus, e Deus virou algumas chaves na minha vida. E em março de 2020 eu tive uma experiência no início da pandemia, eu e minha casa, minha esposa, onde nós não tínhamos os cultos presenciais, era tudo no online. Então eu fui entender o quanto eu era um filho amado de Deus, o quanto Deus tinha algo disruptivo para a minha vida, o quanto eu tinha que transbordar na vida dos outros. E de março de 2020 para cá, a nossa vida tem sido essa, assumir o papel de governo nessa terra, e realmente como ogivas nucleares explodindo a cada momento. E aonde a gente pisa tem que ser, como diz um ditado, cada enxadada é uma minhoca, né? Tem que... Vem de penca, que nem diz, né? Ô, pastorzão. Bom, o senhor praticamente já deu continuidade à próxima pergunta que eu tinha escrito aqui, que eu já deixei aqui como quarta pergunta, uma experiência com Deus. Mas eu vou perguntar de novo, né? Vou reformular um pouquinho, claro que o senhor já contou aí algumas experiências, né, uma experiência, um testemunho até o testemunho, né, e se o senhor quiser se conter nesse, sem problema nenhum. Mas assim, para quem está nos assistindo e vai nos assistir depois, provavelmente semana que vem, já no início da semana, eu subo esse vídeo do Instagram já pro YouTube, então vai ficar aí registrado essa nossa live. Para quem, porque tem pessoas, né, é um papo de dois homens de Deus, que nós, né, nos apresentamos como filho de Deus, a imagem e semelhança do papai, mas o pessoal tem na cabeça ainda muito a questão religiosa. São dois pastores, esse papo é de crente, esse papo aí é de gente de igreja. Então eles ainda não entenderam nada. Mas enfim, para que, né, quem venha nos assistir depois, pastor, conta para nós assim, aquela experiência, talvez não é, talvez algo de milhares de pessoas reunidas, talvez é no quarto em secreto, uma voz que o senhor ouviu, um sonho que teve, um encontro com Deus, uma palavra, né, de conhecimento que alguém entregou para o senhor, uma experiência, né? Enquanto eu estou falando aqui, né, o senhor está pensando assim,
Pode ser de agora, pode ser de antes, pode ser de antes da conversão, mas foi uma experiência top, ou foi agora essa semana. O senhor tem uma experiência para compartilhar com a gente que possa marcar a vida de quem está nos escutando agora? Tenho. Dentre as experiências com Deus que a gente tem ao longo da nossa vida, eu venho de um contexto onde a minha casa ela é uma casa que ela sempre transitou muita gente da igreja, porque meus pais, sempre minha mãe e meus pais envolvidos com eventos ou de uma escola bíblica, ou com as senhoras, as irmãs do círculo de oração. Então a minha casa ela transitou muita gente descendo de pregadores, missionários. Nós hospedamos muita gente, ajudamos muita gente. E assertivamente, um após o outro, ao longo dos tempos da minha adolescência e infância, sempre eram liberadas palavras na minha vida, assim, tipo assim, você canta, que legal que você gosta de cantar, mas Deus não te chamou só para cantar, Deus tem algo com palavra com você. E eu jamais pensei, não tinha aptidão alguma para falar em público, com essa desenvoltura de um pregador, porque o meu pai prega, meu irmão prega, meu irmão já é pastor de igreja, meu pai hoje também é pastor. Então eu fui nesse tempo, mas eu quero dizer para você que eu tive uma experiência muito ímpar. Nós recebemos 2 missionários do Equador, Giovanni Bravo e o Júlio Gutierrez Arce, que infelizmente ano passado a Covid acabou sendo fatal na vida dele no interior do estado do Paraná. Mas eles eram do Equador, o Giovanni, e no secreto, no quarto, nós trocamos nossas Bíblias e ele falou assim, eu preciso aprender português. O Giovanni falou, tem como você me emprestar a sua Bíblia em português, eu empresto a minha em espanhol, e nós vamos lendo e a gente vamos fazendo isso. Legal. Vamos. E teve uma situação que ele foi pregar numa igreja e o intérprete dele não foi. E ele falou assim, cara, se vira, você vai me traduzir lá. Eu falei assim, Jesus amado, sem mal e mal, alguma coisa que a gente está conversando dia a dia. E Deus ali fez algo diferente na pregação dele. E eu fui entendendo tudo que ele falava e foi muito de Deus isso. E a gente voltou para casa, comemorando esse dia, assim, que para mim foi muito especial. Nós começamos a orar no quarto. E de repente eu fui tomado por uma chama tão grande que eu não consigo te descrever e traduzir a intensidade desse dínamo que pulsou no meu coração. E daquele dia em diante, eu vou dizer para você, eu tinha 18 anos, minha vida nunca mais foi a mesma, mesmo estando fora da igreja. Essa foi a minha primeira experiência. Mas a minha segunda experiência foi em 2008, eu já estava fora da igreja há muito tempo, e eu estava no extinto MSN, conversando pelo MSN com o meu irmão. Eu estava em Joinville nessa época, meu irmão estava em Curitiba, e eu falei para ele assim, Jefferson, eu sinto que algo muito poderoso e grandioso está para acontecer, mas eu não sei o que é. E ele falou para mim assim, cara, é Deus te chamando, você precisa voltar, tal. Aquela conversa de irmão pastor, sabe? Mas não era sobre isso, ainda não era sobre isso. Quando eu volto para a igreja em 2009, eu falei assim, que beleza, né? Eu acredito que é essa intensidade. Aí eu fui convidado para pregar, alguma coisa ali, louvar, ministrar o louvor. E eu fui ter minha experiência, então, que eu rompi com o sistema assembleiano e fui para Menonitas. E eu fui ser missionário, eu e minha esposa, já casados, numa igrejinha em Pissarras, que eu não tinha lá não eram ovelhas, eram ovelhas. Tinham 7 senhorinhas. Eram ovelhas. 7 senhorinhas. E ali eu tive uma experiência com Deus muito intensa, que eu falei assim para minha esposa, chegamos num lugar missionário, eu vou abrir a igreja todos os dias e durante 30 dias eu vou orar pela manhã. Você não precisa orar comigo. Eu acredito que a gente tem que orar. Não é justo uma igreja de 15 anos nesse lugar não frutificar. E essa chama foi aquecendo tão grande, lembrando de 2008 e da experiência no quarto com aqueles missionários. Eu falei assim, caramba, acho que é isso, essa experiência de missões, de pastorear pessoas, de revitalizar uma igreja. E para minha surpresa, ainda não era isso. Ainda não era isso. E eu fui tendo essa experiência com Deus, e Deus falando comigo, até que
em março de 2020, nós estávamos numa live com o Marçal ali conversando, interagindo com a minha esposa, e surgiu um evento para ir no Allianz Parque, em São Paulo. Eu falei assim, amor, nós vamos. Pandemia, os carros estacionados dentro do estádio do Allianz Parque, do Palmeiras, e de repente eu olhei para todo aquele ambiente, tudo aquilo acontecendo, palestrantes entrando naquele ambiente, eu fiz uma faixa enorme, coloquei em cima do meu carro, e eu falei assim, é isso, eu preciso viver isso. Eu preciso, nem que seja para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas, explodir o que está aqui dentro. E ali, pastor, eu fui dominado por uma chave, e eu lembro como se fosse agora. Parece que eu estou dentro do Allianz Parque exatamente agora, dentro do meu carro, e entra o Marcelo Marques cantando poderosamente. O Marçal mandou buscar o cara em Minas Gerais, em Goiás, o cara veio cantando e começou, ó, sinto fluir. Cara, eu me derramei em lágrimas ali, e eu me senti como parte de um encanamento, como se nós fôssemos uma tubulação onde todo esse turbilhão passa por nós e vai embora. Então, a minha experiência é essa. Eu acredito que quem vai assistir essa live hoje, amanhã, depois, essa live não é para quem está aqui somente agora, é para você que acessou agora, que deu o primeiro play no YouTube aí, é esse sacudir na sua vida assim, cara, acorda, você está vivo, existe uma centelha de Deus em você precisa queimar isso. Uau! Ó, pessoal, desculpa, o pessoal que está aí assistindo em casa, o meu esboço aqui, não sei se o pessoal está aqui, eu coloquei, deixa eu ver aqui, né, uma experiência. A próxima pergunta, transbordar o reino. Uau! Não tem, é impressionante essas lives, pastor, que a gente está fazendo, que as coisas vão assim, sem combinar, a gente não conversou antes. Tá tudo, assim, eu creio que aonde o senhor está chegando, né, com essas transmissões, bom, não vamos falar disso, vamos falar do reino. Pastor Anderson Sena, o senhor tocou num assunto aí de uma experiência aonde o senhor viu um reino em manifestação. Vocês não estavam num prédio de um templo religioso, com uma placa, né, um outdoor com igreja denominacional alguma. Um estádio de futebol. Entende? Aonde eventos, né? E o senhor contou, né? Quando o senhor começou a falar, eu já imaginei a música que o Marcelo cantou, eu já peguei aqui e falei, sinto fluir. E eu queria que o senhor... com as suas palavras, e esse é o meu alvo, né? Claudinei está fazendo essas lives, pastor Anderson, para que as pessoas tenham o conhecimento de quem é os meus entrevistados, de mim se der tempo, mas o meu intuito, né, com essas sequências, né, dessas lives, é transbordar o reino na vida de quem está nos assistindo, de quem vai receber esse vídeo depois. Porque, pastor, por incrível que pareça, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, né, e as cartas paulinas, só no Novo Testamento, é mencionado 144 vezes o reino dos céus. 144 vezes. E se o senhor perguntar na rua, para um crente que está lá, né, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, alguém que está lá com a Bíblia debaixo do braço, indo para um culto, numa denominação, 90% dessas pessoas, se o senhor perguntar o que é o reino dos céus, eles vão dar a simples pergunta, é o reino dos céus? Né? E as pessoas não têm uma resposta, né? E uma resposta, como é que eu posso dizer, convincente, não que precisa convencer, ela não tem uma resposta transparente, porque ele está
com a mente tão bloqueada dentro de um circuito religioso que foi montado nos últimos anos, que o senhor foi assim, cirúrgico quando disse uma experiência onde destravou. E eu tenho certeza que lá, né, os palestrantes, o próprio Pablo Marçal, ele fala sobre transbordar o reino. Transbordar o reino. Sim. Então eu queria, pastor, que o senhor ficasse à vontade para abrir, né, a sua maneira de interpretar, como se eu não soubesse, mas eu quero aprender. Para quem está nos assistindo, que talvez nunca teve um encontro, até está pensando assim, mas o que o Claudinei está falando do reino dos céus? O reino dos céus não é o reino dos céus? Pastor, deixa Deus te usar. Sim. É que, na verdade, essas inquietudes que a gente vai falar sobre o reino, é justamente isso. Pastor, só um pouquinho, pastor. Deixa eu dizer para o senhor que o prefeito de Agudos do Sul acabou de entrar na nossa live, pastor. Começou a pegar preso na nossa live. Bem-vindo. Prefeito Gessé, bem-vindo, prefeito. Obrigado aí pela audiência. Amém. Bem-vindo. Então, é justamente sobre isso. Quando você traz para si, eu fico pensando no povo de Israel, indo para uma terra prometida, que já era deles, e de repente 12 caras doidão são chamados assim e vão espiar a terra, dar uma olhada e dar uma sondada. De repente, a terra é a mesma, o lugar é o mesmo, por mais que circularem em ambientes diferentes, convergiram para o mesmo lugar, e na volta vem 10 caras frustrados, dizendo assim, cara, essa terra não é nossa, mano, quem é que prometeu? Deus tá doido. Só tem gigante, nós vamos tomar um pau quando chegar lá. De repente tem 2 caras alucinados que entenderam o que é possessão, o que é tomar uma terra, algo seu na força, porque já é seu. 2 caras doidão, chapado de Deus, chega assim e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, maluco. Lá, olha o tamanho do cacho duro que dá nesse lugar. Nós vamos descer a ripa nesses caras e vamos pegar, porque isso aqui é nosso. Então, quando você traz algo do reino, por mais que ninguém consiga usurpar o trono de Deus, que é a autoridade soberana em tudo, mas a conquista dessa terra que o mundo jaz no maligno, eu tenho que introduzir, porque eu sou embaixador, eu represento o reino nesse lugar. Eu represento o reino nesse lugar. A minha casa, a minha vida, eu sou um embaixador ambulante. Então eu tenho que dar carteirada assim, senhor, eu tenho que meter o pé na porta. Então, quando você traz o reino de Deus no Novo Testamento, fala assim, mano, o reino do Senhor, ele é conquistado na força do braço. Eu fico hoje, aos 45 anos, depois de tanta explosão na minha mente, igual o Caleb chega para Josué e fala assim, negócio é o seguinte, lembra lá em Cades Barnea, quando o nosso líder falava que aquele morro era meu, que eu ia ser, passou 40 anos, mas eu tô do mesmo jeitinho, cara. Eu vou descer a chibata e quem tiver lá, e aquele morro é meu amigo. Então, quando você chega nesse ponto do reino, agora, nesse entendimento, nessa área, nesse contemporâneo, agora nessa era agora, é muito mais potencializado, porque eu vou dizer para você, o mundo digital, hoje, eu vou dizer para você, aonde eu, em Curião, Almirante Tamandaré, você em Agudos, teríamos pessoas ao vivo numa live agora, e com certeza pessoas que vão ouvir posteriormente. Isso é fantástico. Nunca o reino foi tão propagado de uma forma... É como se nós estivéssemos embarcando no barquinho de Pedro para ganhar uma voz mais ampliada na beira da praia, só que agora a praia mudou. A praia tem 8 bilhões de habitantes para a gente poder pregar, entendeu? Pedro, quando no segundo, né, encontro de Jesus na pescaria, né, em João 21, né, que a Bíblia fala que eles estavam pescando, né, e novamente as redes voltaram vazias e ele manda lançar novamente ao lado direito. Pastor, a gente usa a rede para pegar peixes, né? Novamente a rede, agora é a rede social, né, para poder pregar, para poder alcançar esse reino. E o que é legal, pastor Claudinei, nunca deixou de ser uma rede. Primeiro, exato. a rede para ser rede, ela não tem fissura, ela não tem emenda, ela é fio a fio,
um unido ao outro, na malha pequena para peixe pequeno, na malha graúda para peixe graúdo, ok, mas ela é uniforme, ela não pode ter rasgo, ela não pode ter rompimentos. Então, esse network que a gente faz, que é rede de relacionamento para o trabalho, ou nesse aumentar o nosso case no nível ministerial, eu digo assim, sempre foi rede, sempre foi rede. Então, não tem, absurdamente, não tem como conter. Não tem como conter. Aí eu pergunto, eu estava numa mesa de pastores esses tempos, falei assim, por que vocês acham, senhores, que o nosso soberano Deus permitiu uma pandemia, uma Covid, para os cristãos aprenderem a ficar em casa, a ficar no seu espaço fechado, mas conectados ao mesmo tempo? Deus está nos ensinando como? Que vai chegar uma hora que os caras vão tentar suprimir a voz da igreja, mas a igreja já está muito além disso. Somos imparáveis. Não tem como parar, mano. Não tem como. Como diz o Marcos Salles, estamos de pé. O Coliseu não parou, o Leão não parou, Nero não parou, não tem essa. Mano, se incendiar uma família de cristão aqui, fica tranquilo. Na quadra de baixo vai só dar mais 15, e assim vai. Exatamente. Só que as pessoas estão tão alienadas dentro da religiosidade. Como eu estava numa live com o pastor Sandro Leite, o religioso, ele não sabe o que é religioso. O religioso, ele critica o religioso. Mas ele não percebe que ele está cativo dentro de uma religiosidade. E quando Jesus ele fala assim, é chegado a vós o reino dos céus, que ele começa uma revolução, né? Os judeus, aqueles homens religiosos lá, que diga-se de passagem, né, pastor? Eles são homens de Deus, guardiões, né, do livro Torá, né, do Pentateuco, enfim, das 613 leis de Moisés. Não vamos tocar nesse mérito. Eles, com perfeição e maestria, eles cuidavam de todas as leis de Moisés. Só que mesmo assim, cuidando das coisas de Deus, não reconheceram o reino de Deus que tinha chegado ali. E eles continuaram contando a mesma história. Eles não conseguiram fazer aquela conexão, né, aquela atualização, né, com tudo que eles receberam e com aquele que estava presente, né, o que estava no mesmo ambiente. E assim tá as nossas igrejas, né? Eu não vou dizer as nossas igrejas, algumas denominações, eu vou corrigir, algumas denominações não conseguiram fazer essa atualização. Eles não conseguiram entender o que é a manifestação do reino dos céus aqui na terra. Que é um ambiente, não é só uma frase de para-choque de caminhão. Sim. É um ambiente onde você reina, literalmente. Ó, eu vou dizer para você, eu vou dizer o seguinte, eu estava na live na segunda-feira, encerrando uma escola de pregadores que a gente estava fazendo com o pastor Ribamar Braga. Pense um cara que você precisa conhecer. Nós vamos trazer ele esse ano de 23 aqui numa conferência de homens na JPR, que é o pastor Ribinha, conhecido no Maranhão. Pastor Ribinha. Ele falou justamente isso. Conta-se uma história de um lugar indígena onde N pessoas passaram para pregar a palavra e nada funcionava, ninguém se convertia. De repente pegaram um cara, tipo, sabe aqueles caras doidão igual nós? Os improváveis, caverna de adulão, aquela tranqueira que só para na curva do rio, que ninguém quer, a ovelha parda. Que não deu certo em lugar nenhum, só Jesus. Não dá certo em lugar nenhum, só dá na mão de Deus, é isso que basta. Pronto, é o que basta. É justamente isso. Aí pegaram um cara doidão desse, meio Claudinei da vida, e falaram assim, cara, você vai lá nos índios, você tem um tempinho, você vai pregar lá. De repente, num passar de poucos meses, o camarada começou a batizar a gente, tinha uma igreja lá. E sabe o que acontece? Ele fez uma adaptação, ele não mudou a palavra pregada. Ele chegou, os caras falaram, como é que você conseguiu fazer com que o povo parasse para te ouvir? Falou, cara, eu simplesmente peguei a Bíblia e comecei a pregar que Jesus Cristo era a mandioca da vida, a macaxeira da vida, e não pão, porque eles não sabem o que é pão. Mas macaxeira os caras conhecem o que é, aipim os caras sabem o que é.
Então, a gente, tipo assim, não é mudar a palavra, nós somos carteiros, eu não consigo abrir a mensagem e ler o que eu estou entregando, eu só tenho que entregar. Nós somos carteiros que entregamos mensagens. Como Deus vai fazendo reagir no coração da pessoa? Sabe qual é o nosso grande problema, Claudio, das denominações, quase que como um todo, até um tempo atrás, nós estamos querendo fazer o seguinte, o papel do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, eu só tenho que pregar, meu amigo. Quem vai convencer é o Espírito Santo? Preguei, à luz da Bíblia, é cristocêntrico, é o que o texto quer dizer, acabou, é com o Senhor Jesus. Porque o que tem de turma tentando pregar o que o texto não quer dizer, meu amigo, isso é fora do comum. A doença de Gálatas, né? O evangelho misturado. O cara quer arrancar uma verdade que o texto não está oferecendo, então é difícil isso. Então, existe pelo menos hoje, está tendo célula lá em Campo Magro, que é uma cidade do lado aqui, e o qual nosso líder de treinamento está ministrando a célula lá, e ele perguntou, pastorzão, sobre que caminho o senhor quer que eu caminhe a palavra lá? Eu falei, mano, se o Espírito Santo não queimou no seu coração nada pessoal, particular, eu vou dizer para você, da minha vontade, o que Deus está falando comigo. No mundo atual, existe duas pessoas. Não tem a terceira via, é duas pessoas. Nós estamos no mesmo barco, a tempestade é para todo mundo. Existem os que se preocupam e não sabem o que fazer, e existem os que sabem quem são e dormem e descansam. Ou você faz parte do time que entendeu quem você é, deita e descansa, porque o preparo que Deus colocou em nós, através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, é tipo assim, cara, vocês vão começar a ser parecido comigo. Vocês vão começar a absorver as minhas características. É o meu olhar, é o meu andar, é o meu sentir, é o meu falar, porque Ele nos empoderou com isso. A gente desconhece o tamanho e o poder do Deus que a gente serve. Por isso que a gente vive tanta escassez no mundo de hoje. Nós facilitamos muito para o inimigo, né? Veja que Eva começou lá atrás facilitando quando ela não percebeu, né, que estava sendo vítima de uma mentira, que se ela comesse o fruto ia ser igual a Deus, sendo que ela já tinha uma identidade, uma posição a qual ela já era dona, ela era dominadora, porque a ordem para Adão era domine sobre todas as coisas. E vem o diabo, né, o inimigo, né, vem ali e diz, mas se você vai, né, joga no futuro algo que já foi realizado no passado. E assim como tem muitas igrejas, né, que joga tudo no futuro. Como é que o inimigo vai me oferecer algo que eu já tenho? Como é que ele vai querer falar para mim de algo que eu já fui colocado? Se Deus já nos fez embaixadores, agentes de reconciliação, Ele já nos empoderou, eis que vos dou poder. O que melhor ou maior pode ser colocado a nós como uma oferta maior ou superior a Cristo? Nada. Isso é para quem? É para nós. Eu tenho medo de crescer, vereador, de passar é para a senhora do ciclo de oração. É para a senhora do ciclo de oração, é para o delegado de polícia, é para o seu juiz, para o desembargador. Quando todos entenderem que, independente do título que nós temos aqui nessa terra, não dá para se rebaixar, mano, dá, né? É como Paulo fala para a igreja da Galácia, né? Ele fala, enquanto o herdeiro é menor, nada difere do escravo. Então, basicamente, dizendo assim, filho, cresça, né? Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. São 3 passos. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e depois eu vou ter todas as coisas, as demais coisas. Ele está falando de todas as coisas, todo suprimento sobre a face da terra e no reino dos céus nós vamos ter. Mas as pessoas não sabem o que é o reino, muito menos o que é a justificação através de Cristo, pastor. E principalmente, as pessoas estão tão alienadas que elas não querem nem descobrir, né? Pastor, talvez eu seja um pouco pitoresco, o grosseiro no que eu vou falar. Eu acredito que passou da época daqueles caras que abriam a porta da gaiola para o passarinho sair. Deus tem levantado uma turma de novas pessoas para chutar a gaiola. Para ver assim, mano,
para quem está alienado, preso, você pode abrir as duas portas, o cara vai estar tão acostumado no puleiro e a comida vir ali, que o cara esquece que ele pode voar. Perfeito. Esquece que ele pode voar. Então, passarinho preso tem medo de voar, mas ele nasceu para voar. Então, é justamente isso, é algo tão limitador. A gente tem o pastor Fábio fala uma frase muito, muito legal conosco. Irmãos, a nossa igreja é um hospital, ela trata de pessoas feridas, doentes, enfermos, alguns chegam aqui cadeirantes, alguns chegam desfigurados, alguns chegam com fraturas expostas, mas nós somos um hospital, uma clínica, um hospital, e a gente vai dar todo esse tratamento. Só que vou dizer para você, primeiro momento que você demonstrar estado de melhora, nós vamos ser o primeiro a chutar tua cama para você liberar a cama para outro chegar, mano. Bora! Porque é cômodo receber comidinha, sorinho na veia, tá tudo bem, é fácil ser alimentado. Mano, nós não fomos chamados para esse tipo de conforto, cara. Porque, diga-se de passagem, a melhor fase da vida da gente de conforto é quando a gente é criança. E crescer dói, cara, crescer é desafios. A nossa igreja ela cresce debaixo de algumas premissas que a gente tem vivido, experimentado, que o nosso culto não é domingo. Nosso culto começa na segunda-feira. Domingo é só um dia que a gente se encontra para celebrar, mas o nosso culto começa na segunda, mano. Quando eu tô botando o uniforme para trabalhar, quando eu tô aquecendo o meu carro para ir para uma viagem, quando eu tô chegando no cliente, quando eu chego a primeira vez numa indústria, eu falo assim, Deus, a desculpa que o senhor tinha para salvar alguém era eu chegar aqui na visita para vender uma peça, mas quem que o senhor vai salvar hoje? Perfeito. O senhor sabe que aqui, os irmãos que estão nos assistindo, que são aqui do CFA de Agudos, no meu trabalho também, eu uso uma expressão que não é minha, não vou assumir a titularidade, eu uso muito uma frase que eu amo do pastor Luiz Hermínio, que ele fala que essa mentalidade religiosa de que as coisas acontecem dentro de um prédio de igreja na hora do culto, isso aí é loucura, né? Ele fala muito sobre isso. O culto é para descansar, é para passar, né, metiolate, como ele diz, nas feridas. É como se o jogo acontecesse do lado de fora das paredes. E nós nos reunimos semanalmente, é para descansar, é como se fosse o intervalo do jogo, é onde a gente recebe as orientações do técnico, qual é as jogadas, e a gente volta para o campo, que é as nações, que é o mundo, que é o trabalho, que é onde nós precisamos. É isso. É tipo assim, o culto nosso de igreja... Exatamente, celebra os pequenos resultados, celebra os pequenos resultados, ok. Faz a massagem de imediato para corrigir musculatura, porque no outro tempo, na segunda-feira, quando iniciarmos, vai ser arrochado de novo. Que eu vou dizer o seguinte para você, pastor Claudinei, o pessoal tem que entender que quando a gente dorme para descansar, o inimigo fica acordado e não dorme para nos derrubar. Quem chegou aí, ó. Por que eu tenho que ligar? Acabou de entrar. Ó, Fábio Tanida aí. Tá tomando preço esse negócio aí. Prefeito, Fábio Tanida. Exatamente. Pastor, então eu já vou fazer uma conexão com... Então, eu vou fazer a conexão com o próximo que a gente já começou, né? E tá aqui, ó, né? Anotado. Igreja moderna ou atualizada? Eu explico a pergunta. Pastor, fazendo uma pesquisa, eu gosto muito de estar indo atrás. Nos últimos 100 anos, agora, os últimos 100 anos, a gente pega 2000 anos da igreja, da eclésia, mas agora, nos últimos 100 anos, nunca houve o maior número de conversão dos cristãos. Foi o maior número de conversões, assim, foi estrondosa. Nunca se converteu nos últimos 100 anos tantos cristãos como se converteu em toda a história da igreja cristã, não denominacional, da igreja cristã. Contrapartida, também nós estamos num outro equilíbrio de que nunca tivemos tanto, abre aspas, desigrejados, porque existem outros movimentos, né, sem igreja que Deus está movendo. Estou falando daqueles que se afastaram ainda criticando os cristãos. Por quê? Porque eles viram alguma coisa. Baseado nisso, pastor, eu queria que o senhor comentasse com a gente. O que o senhor acha que está fazendo esse êxodo
né? A gente teve um êxito e agora estamos tendo um êxodo. O que está levando os nossos jovens a se afastarem, né, das palavras verdadeiras, desse algo tão fenomenal que a gente estava compartilhando aqui, pastor? Eu vou dizer o seguinte, como eu venho do mundo comercial, eu uso muito a minha linguagem prática de comercial para aplicar. Assim como Jesus trabalhava uma linguagem cotidiana e prática daqueles que ouviam no momento, eu costumo usar o seguinte: nós estamos enfrentando uma série de dificuldades em plano de retenção. É o nosso pós-venda que é ruim. A gente tem, digamos assim, é como se eu tivesse um produto a se vender, que eu sei que soluciona a vida das pessoas que vão usar, mas o cara fala assim, tá, comprei, usei e daí? Não se tem dado muita ênfase na experiência da continuidade dessa usabilidade do Evangelho ao ponto de comer ele para saciar fome. Nós tivemos agora no domingo passado uma pregação que pontuou 3 coisas. O início, onde a gente tem uma vivência daquilo que é proibido, então a gente foge do que é proibido. Ele é proibido, não vou fazer. Depois a gente passa a etapa do proibido, a gente começa a viver a etapa do sacrifício. Meu Deus, mas é tão sacrificioso fazer isso? É tão penoso, meu Deus. Já não é proibido, mas dói fazer. E a última, melhor de todas, que é o que a gente precisa fazer com constância para que as pessoas entendam, é o quanto é prazeroso fazer isso. Eu faço porque me dá prazer, eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sou isso, eu vivo isso. Então não é porque é proibido que eu fujo do pecado. Eu não peco porque a minha vida sem pecado é tão prazerosa que o pecado pouco me importa. O que a minha carne pode desejar de tão melhor que a minha alma está saturada do Senhor e o meu espírito plugado no Pai me preenche de uma maneira que nada aqui pode me satisfazer. Ou seja, reconectar as pessoas desse ambiente, mas criar essa atmosfera que as pessoas percebam como é gostoso estar ali. Não adianta eu levar uma pessoa para um restaurante super chique, gostoso, e falar assim, cara, vem que você vai comer a melhor carne da sua vida. Mano, o cara comia sola de sapato até ontem. O cara não vai nem saber cortar um bife de wagyu. Então eu tenho que sentar com a pessoa, trazer para a experiência. Veja bem, aquilo que você precisava hoje, você não precisa mais. Aquilo que você estava tão preocupado, você já não te preocupa mais. O Espírito Santo está fazendo em você, por você, você só vem, filho. Se o primeiro requisito para se tomar um banho, pastor Claudinei, é estar sujo, por que nós não vamos querer ficar se preocupando com esse excesso de regras e religiosidade sobre que, se há uma fonte inesgotável que nos dá banho e nos purifica, mergulha sujo do jeito que você está, filho. É aqui que Deus dá banho, é aqui que Deus purifica. Então essa transparência na mensagem, essa transparência nessa mensagem tem faltado-nos um pouco. De tipo assim, é igual assim, o cara falou assim, aceitei Jesus, e agora? E agora? Agora você põe um paletó, uma gravata, compra uma Bíblia João Ferreira de Almeida, põe embaixo do braço e vem na culto de oração segunda-feira, vem no ensaio do coral na terça, culto público na quarta-feira, quinta-feira tem ensaio de música, sexta-feira com doutrina, sábado tem culto dos jovens, segunda oração é outra coisa, domingo 9 horas, oração da manhã, escola dominical, ensaio da banda da tarde, domingo culto. Cadê o fardo leve que me falaram, né? Onde é que tá o fardo leve? Que evangelho que liberta, que evangelho é esse que falaram que me libertava, se eu estou mais preso do que nada? Então, o evangelho tem que ser entendido e compreendido na máxima de que eu vivo o evangelho, eu sou o evangelho, eu acordo, vou bater meu carro, é evangelho, eu vou na quitanda, é evangelho, eu vou trabalhar, é evangelho, eu transpiro presença, eu vivo presença, as minhas palavras são de Cristo, o meu toque é de Cristo. Quando as pessoas me veem passar, elas só chamam aquele cara que quando aquele cara entra aqui, parece que alguma coisa acontece, e quando você não vai, os caras falam assim, meu, você fez falta, onde você não veio aqui? É isso! Não. É isso, pastor, que tem que fazer. Um gancho. Enquanto o senhor respira, pastor, eu vejo assim como as pessoas têm uma visão do evangelho. O evangelho é simples. Só que as pessoas colocaram também como um bloqueio mental simples. Só que a simplicidade dela
é aquilo que ela domina como simples. Aí tudo que ela vai numa denominação, ela entra dentro de um novo nível, ela retorna, porque toda mudança ela assusta. Todo território que você não conhece, você compra como território hostil. Por isso que é sempre bom. Mas toda mudança ela parte de um desconforto, né? Exato. É que nem, pastor, eu né, lá na minha infância, muito tempo atrás, eu gostava de jogar Super Mario Bros. Primeira vez que eu joguei aquela fase, foi muito difícil, eu morri muitas vezes naquela fase. Depois, aquilo lá era brincadeira de andar no parque. Né? Hoje, né, eu brinco com os meus filhos aqui, cada vez que eu vou jogar, eu salvo a princesa lá na fase 8.4. E ponto, por quê? Porque aquilo já não me assusta mais. Só que as pessoas, pastor, né, a meu ponto de vista, me corrija e me oriente, melhore o meu ponto de vista, jamais. Ou, né, diga, você está errado. Eu vejo que se a gente for pensar num carro simples, um automóvel simples, Fusca. A pessoa vai ter na cabeça dela Fusca, porque Fusca é um chassi monobloco, onde tem uma carcaça, né, em cima, e tem um motor ali, que tem uma frase que diz que um alicate e um rolo de arame, você arruma ele. Simplicidade. Então, ele dá uns problemas, mas Fusca, é simples. Só que na cabeça dela, ela nunca vai assumir que ela encara o evangelho dessa forma. Mas esse bloqueio mental e o nível que ela tá, ela traz para isso. Por que a gente diz, né, uma areia? Uma areia é bomba. Uma areia é bomba. Uma areia é bomba. O tal carro importado é bomba. Na verdade, não estou defendendo nem fazendo apologia, não é a minha área e eu não sou mecânico. Mas eu vi uma entrevista que uma areia é um carro bom. O problema é que a manutenção é só no remendo. Ele não troca o sensor que deve. Aí ele coloca um sensor paralelo lá não sei de onde. Porque manutenção custa caro, custa tempo. E assim acontece. E as pessoas começam a ver que o evangelho, né, custa caro. Não, esse negócio aí de fazer cursão, CTL, fazer curso. Eu vou entrar aí nesse programa. E a pessoa ela fica tão acomodada naquela, né, Abraão dizimista fiel, aí ela tem lá o cego de Jericó, Zaqueu. Ela chega na igreja, é Zaqueu, porque o pastor está num nível tão, né, que todo domingo ele fala sobre Zaqueu. Não que não possa ser pregado, mas é o Fusca. E ele não se importa que ele chega nas festas do pastor. Eu tive 3 Fusca já, pastor, 3 Fusca. Então, assim, você cheira a gasolina. Tudo bem que agora fica até bacana você cheirar a gasolina no preço que está a gasolina. Não, isso aí destrava, não aceita isso para sua vida, não. Só que a pessoa já fica tão confortável no Fusca que ela não quer crescer. Então tá ali. E daí quando ela vê alguém que chega para alguém, desafia ela, você quer destravar a tua vida? Você quer acessar um novo nível? Você quer atualizar tudo que você já ouviu falar de igreja no novo nível de transbordar do reino de Deus, a você chamar a existência aquilo que realmente não existe. Você dominar no reino, nesse ambiente que foi deixado para os filhos, onde há uma ardente expectativa da criação, que os filhos tenham essa revelação, ela, não, isso não é verdade. Mano, eu vou te usar um exemplo muito simples. Você assistiu o desenho Ratatouille? Como é que é o desenho, pastor? Ratatouille, aquele ratinho que é o cozinheiro. Ratinho que fica em cima do chapéu. Assistiu? Aham. Vou dizer pra você, pode ser um desenho simples, bobinho de criança, despretensioso, mas existe uma potência ali que podemos conectar no evangelho que você vai se assustar agora. O cara, o Ratatouille, o cozinheirinho, de tanto frequentar e ler o chefe Gusteau naquele livro que era o 3 estrelas Michelin, o cara condecorado, ele aprendeu todas as técnicas de tudo para fazer pratos mega sofisticados, modernos, ótimos. Mas o prato que conquistou o crítico foi o Ratatouille. A maneira de montar, de laminar, foi perfeita. Mas o que não pode mudar é o sabor, meu amigo. Você pode ter a forma mais moderna, como temos aqui na internet, tudo, mas se a palavra de Deus é pão de mel, no final o que tem que sobrar no paladar das pessoas é mel. O que nós estamos pegando hoje em dia é uma galera tão modernizada, tão querendo ser para frentex, que está tentando fazer o quê? Reconstruir a receita da Bíblia e alterar o sabor dela, quando isso não é nosso papel, cara.
da maneira que você vai chegar, não é flexível, Deus vai usar a multiforme graça, Deus vai usar a multiforme coisas, ferramentas que estão aí, ok. Mas no final o que chega é a doçura do evangelho. O pessoal prega muito ali o filho pródigo, sabe? Mas eu acho muito legal a passagem do filho pródigo, que ela é muito voraz para nós, senão ela não estaria inserida na Bíblia. Mas eu li um livro do Tim Keller, até se você já leu ou quer indicar aqui, que chama-se O Deus Pródigo. Porque se pródigo é aquele cara que esbanja, o pessoal foca no pecado do filho pródigo, que esbanjou todos os seus bens e herança a bel prazer, mas esquece que nós temos um Deus pródigo que está disposto a esbanjar amor e gastar o que for preciso para nos trazer de volta. Perfeito. Nada do que eu esbanje, ou desgaste, ou gaste, nunca vai chegar ao ponto do amor que transborda de um Deus que já pagou a conta e sabe que ele gastou tudo e mais um pouco no que é melhor para me resgatar. O preço já está pago, cara. Aí tá se preocupando com a conta que vai gastar, Deus dá um cheque branco pro cara preencher e o cara fica perguntando assim: ai, eu acho que eu vou preencher 100 mil, porque vai que Deus está meio quebrado, vai que Deus está meio... Eu vou dar uma mãozinha para Jesus, vai que não vai nascer Isaac meu aqui com Sara, eu vou oferecer a Agar, porque eu não vou gerar. Para de inventar a palavra, Deus deu uma palavra, maluco, tem que caminhar por ela. Quem é responsável é o Senhor, não sou eu. Pastor Anderson, eu ministrei domingo aqui no CFA, ainda brinco, né? Que bom que se alguém tivesse escrito. O trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora, ele foi lá e ele recebeu de graça. Pastor, ele chegou para trabalhar na última hora. Eu trabalho também, né, com construção, essas coisas. Pastor, a última hora é quando você lava as ferramentas. Você está indo embora. Ele nem pegou no batente, ele foi para lavar as ferramentas. Ele chegou lá e recebeu. Só que quem trabalhou o dia inteiro fica revoltado. E o que o senhor falou agora se resume na resposta, é claro, né? Ali que Jesus ele fala do proprietário da vinha, o dono da vinha, que ele diz assim: eu não cumpri o que eu prometi, ou parece mal aos seus olhos, porque eu sou bom. Eu não posso fazer o que eu quero porque é meu. A bondade de Deus é isso. O pessoal esqueceu do que é generosidade. É isso que distancia as pessoas medíocres e paupérrimas de espírito e pobres, relaxados, e vou dizer para você, incompetentes, dos grandes milionários e bilionários do mundo da face da terra. É a generosidade, não é sobre o quanto você acumula, é sobre o quanto você reparte e dá. Exato. E as pessoas não entendem isso, pastor, porque para quem está nos assistindo, vai nos assistir depois, faça um teste se o que nós estamos falando é verdade ou não. Vamos sair um pouquinho, pastor, do campo religioso, para que nós não venhamos ser acusados, porque são pastores que estão falando, não, vamos... O pastor já viu que se você tem um amigo que joga bola com você que é mecânico, as pessoas não levam o carro lá? Eu conheço aqui, o meu vizinho é cabeleireiro, você não corta o cabelo lá. E assim por diante. Por quê? Porque a intimidade, ela não se torna generosidade. A pessoa, ela cria-se inveja na intimidade, porque ela não quer que o outro venha prosperar. Porque ela se limita e cria um bloqueio nisso, que às vezes a pessoa até entra dentro de uma comunidade e até vê que o que eles estão pregando é verdade, mas na cabeça dela, não, eu não quero, porque senão vão falar de mim, eu não vou dar o braço a torcer, porque o que eles estão falando é verdade. Posso cutucar o dedo na ferida? Claro! É como se eu chegasse hoje aqui e falasse assim, nossa, que live gostosa nossa, desde que não surja outra live melhor do que a nossa. Eu quero que o outro tenha algum sucesso, desde que não seja maior que o meu. Eu tô louco para que a próxima live venha centenas de milhares de pessoas ao vivo. Por quê? Porque é sobre transbordar. A felicidade de você... Eu amo cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. O prazer de quem cozinha não é comer a comida que ele mesmo faz, é ver as pessoas repetindo o prato daquilo que ele preparou com tanto amor e carinho, cara. Quando nós entendemos que não tem nada a ver comigo, o meu sucesso não depende do senhor, não depende de alguém, depende de mim. De mim. A pessoa tem que diferenciar que fé não é pensamento. Fé é ter certeza. Né? Pastorzão. Que ótima...
clareza. Não, e eu vou dizer para você o seguinte, aquilo que a gente, talvez muitos podem pegar como chavão, muitos podem pegar como, é um jargãozinho mais moderno, não. Enquanto muitos estão sentados na beira de um lugar, olhando toda uma mata para dentro e fazendo assim, puxa vida, bem que podia ter uma estrada aqui, nós fomos chamados para ver o mesmo cenário, mas enquanto muitos estão vendo um mato, nós estamos vendo uma estrada pavimentada, toda pronta para caminhar em cima. Exatamente. Vou só dar uma pincelada nisso que o senhor falou. Vamos para a Bíblia. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus, Davi. Enquanto muitos viam lá que o gigante é muito grande, ele vai nos matar. O gigante é muito grande, né? O gigante é muito grande. Davi ele olhou e falou: o gigante é muito grande, não vai ter como errar a pedrada. É o que o senhor falou de Josué e Caleb no início da nossa live. Enquanto muitos vê dificuldade, nós vemos a oportunidade. Enquanto um chora, a gente vende lenço. Claro que nós não vendemos, nós entregamos o reino, transbordamos o reino. E outra coisa que eu acho muito interessante, Deus não vai te chamar para derrubar gigantes se você não matar leão e urso primeiro, cara. Você tem que ter uma experiência com Deus lá no teu secreto, onde ninguém está vendo, que você vai ter que contar. Ninguém viu ele matar o leão e o urso, mas eu digo assim, ei, eu tava lá nas ovelhas do meu pai lá, chegou um urso lá, tentou raptar, eu matei o cara. Chegou um leão e eu matei o cara. Agora, não tem um cara aqui para lutar com os gigantes. Se você prefere acreditar naquilo que está queimando em mim, vamos para cima. Sabe o que está faltando um pouco? Pessoas corajosas que estão pagando para ver. Pessoas corajosas hoje, que digo para você, quando eu vi você a primeira vez, o Fábio falou para mim assim, Sr. João, você tem que lutar com aquele cara lá, aquele cara é doidão também. Mano, eu vou dizer para você, aquele jargão que os caras cantam em São Paulo, lá dentro daquela arena lá, achando que lá tem um bando de louco, eles estão enganados, esse jargão é nosso. Aqui tem um bando de louco, nós somos malucos. Mas quer que eu diga aqui que é mais maluco? Mais maluco é Jesus que apostou em nós, cara. Esse é doido. Seria bom se alguém escrevesse, de repente, assim, 1 Coríntios, né, 1:18, né, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porque para nós é poder de Deus. Pastor, assim, só para a gente, né, a gente já está, meu Deus, 1 hora que nós estamos aqui, parece que faz 5 minutos, já estamos a 1 hora, pessoal, daqui a pouquinho nós terminamos. Aguenta aí. Pastor, mas vamos mexer, vamos jogar poeira para cima e ver ela sentar. Hoje, nós temos aí quase 300 milhões de brasileiros. No mínimo 100 milhões de brasileiros hoje, dentro do que o senhor acabou de falar, quase 100 milhões ou por aí, estão criticando a seleção brasileira. A gente ficou triste. Então, o sentimento, ele faz parte, mas o sentimento não pode mexer com a minha fé. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas e muitas pessoas. O sentimento te paralisa. O sentimento faz você ter outros pensamentos, porque a tua mente está bloqueada. Diga-se de passagem, pastor, desses 100 milhões ou mais pessoas que estão tristes, braba, estão xingando o Tite, estão falando do Neymar, muitos não sabem jogar bola. Nunca entraram num campo. Não sabem o que é disputar um campeonato. Mas eles deram-se, tipo assim... Isso, nunca foram lá. Entende? Então existe muitas pessoas que estão dando palpite na sua zona de conforto, mas nunca entraram em campo para jogar. Então tem muito, eu nada contra, mas existe muitos pastores, eu vou tirar a palavra pastores, existe muitos mensageiros, né, de uma palavra que eles chamam de evangelho, que a gente conhece como itinerantes, que eles nunca sabem o que é levantar de madrugada e atender uma ovelha. Eles não sabem o que é realmente gastar tempo, né, com Deus e tocar, né, uma revolução. Eles querem contar a historinha, receber o deles e ir embora. E quando não recebe, critica quem está fazendo. Então é um outro patamar. As pessoas precisam entender que Deus está nos chamando para sermos o quê? Nada contra os marcos antigos. Eu acredito que a estrada que nós estamos correndo hoje, ela foi desbravada por heróis da fé. Se os caras lá atrás roçaram o Brasil de bicicleta, tomando flechada nas costas de índio, levando surra de facão, tomando corrida de fazendeiro, de coronel,
É para que nós hoje estejamos correndo. O que nós estamos vendo hoje é uma molecada sossegada com o evangelho, se preocupando se o meu tempero, se o meu S está mais bonito, se a minha teoria está mais bonita que a outra. Cara, nós temos que parar com essas picuinhas. O negócio tem que ser pregado a tempo, fora de tempo, e acabou. Nós somos o quê? Nós somos reconciliadores do reino. Nosso papel é reconciliar as pessoas. É isso que tem que acontecer. Parar com esse negócio do meu é mais bonito. O feito é melhor do que o perfeito. Não é por aí que tem que acontecer. O evangelho é sobre quem prega. A gente vai melhorando a cada dia no Senhor. Deus não chama ninguém pronto, cara. E é por aí que tem que ser. Existe, falando disso, é uma geração, né, que cada 20 anos aí troca. Claro que uma geração é 40 anos, mas a cada 20 anos troca-se o perfil da igreja. E sempre Sim. Quem está para passar esse cajado, passar o bastão, como numa corrida, como o senhor falou, eles querem mexer com os alicerces firmes que foram colocados. É claro que existe alicerces que nem são, né? É um evangelho misturado ou nem é evangelho. Bom, se é misturado também não é evangelho. Mas eles começam a criticar essa, como é que eu posso colocar? Passar essa bagagem para o outro. Só que nós temos que entender que a igreja se atualizou, a igreja está vindo, a igreja ela tem o poder, mas não é dela, não é denominacional. O poder está no reino, é no ambiente. Só que muitos compraram uma imagem de aparência. E agora que tem medo de voltar para a essência e gostam de viver na aparência. Assim como foi na época de Jesus, após a crucificação. Eles preferiram viver de aparências, costurando o véu e dizendo que Deus estava lá dentro ainda no Santo do Santo, do que viver na essência. E hoje a essência está aí, com a molecada, está aí. O evangelho é além de nós. Nós estamos nele, nós somos coparticipantes nele, né? E eu digo o seguinte, a beleza disso tudo é nós chegarmos, nós concluímos segunda-feira a escola de pregadores do pastor Ribinha, e foi tão linda essa sala. Nós tínhamos lá dentro um apóstolo de 32 anos de ministério, 32 anos de ministério pastoral, e um jovem de 31 anos de idade. O tempo de caminhada de ministério do cara era maior que o tempo de vida do cara, mas ambos sentados na mesma mesa, degustando de novidades da palavra. E eu pude ouvir várias vezes desse pastor, desse ministro que estava lá, falando assim: caramba, eu nunca tinha olhado por esse lado. O cara falou a seguinte frase assim: quantos sermões meus eu vou ter que deixar de pregar? Não porque eram heresias, mas porque a ótica do cara abriu. É a mesma coisa, gente. Não é porque hoje eu tenho internet, eu tenho digital, que eu posso explodir do dia para a noite, que eu vou esquecer como é que é aquele cara que trabalhou na foice no formão, cara. Exatamente. Você pode ter toda a ferramenta digital do mundo, mas se você não tiver a empatia, a simpatia, o comunicar, você pode ter o iPhone última geração do mundo, meu amigo. Porque o Espírito Santo não está preso numa caixinha de sapato, que eu chego e abro aqui o Espírito Santo. Não, ele se move, ele se movimenta, ele não é contido, né? Ele é contido. Essa beleza do rei Davi que muitos não querem e não têm, pastor Claudinei. Quando ele fala assim: eu posso perder tudo, me tira trono, me tira tudo, só não tira teu espírito, cara. Tem pessoas que falam assim: não, pode levar o espírito, mas deixa a glória mundana comigo. Os caras não estão pensando que, cara, não é sobre ter as coisas, é sobre ter ele. Quando ele vem, cara, quando ele vem é algo assim, não tem como. Eu vou dizer para você, a senhorinha do coque que jejua toda terça-feira com as irmãs, e é o pastor que se converteu há 10 anos de prega, é o mendigo. Nós temos na nossa igreja um cara que levou 9 tiros, cara, se tramando no soco com um traficante. O cara era bandido. Terça-feira tivemos o culto de homens, o cara subiu em cima do púlpito e falou assim: ó, eu nasci de novo, eu tenho 2 datas de aniversário. Ou seja, enquanto filho de crente, os crentinhos achar que estão alguma coisa, Deus vai começar a trazer quenga, prostituta, bêbado, todo mundo
para dizer que não é sobre quem está aqui fazendo, é o que ele está fazendo. Uau! Pastor, show de bola, perfeito. Estouramos o tempo aí, né, pastor? Estouramos o tempo, né? Pastor, já estamos 1h10. Que palavra! Nós precisamos repetir mais vezes. Precisamos repetir mais vezes. Pessoal que está aí nos assistindo aí, obrigado pela companhia. Pastorzão, deixa aí um convite, né, especial para quem de repente está afastado dos caminhos do Senhor, para alguém que, né, vai ouvir essa nossa live. Deixa aí o pastor bem na liberdade aí para dar um abraço no pessoal de casa aí. Eu vou dizer para vocês que nos escutam, a centelha do Evangelho não é sobre pessoas que aceitam Cristo para serem perfeitas. A centelha do Evangelho são pessoas imperfeitas que vão errar todos os dias, mas de um Jesus que nunca vai parar de nos levantar. Não é sobre quantas vezes nós caímos, é sim quantas vezes Ele nos levanta. O Evangelho, ele está realmente justamente para quebrar essa palavra que nos martirizou, nos aprisionou por tanto tempo. É um evangelho que nos purifica, que nos lava todos os dias. É simplesmente sobre o evangelho que nos constrange para reconhecer quem de fato nós somos, dependentes dele. Só que ser dependente não significa que eu não devo me preparar. Uma vida de evangelho inspirada pelo Espírito Santo não significa uma vida de improviso, uma vida de loucuras, mas sim uma vida de aprendizado constante, direto da fonte que é o Senhor. Hoje o livre acesso é nosso. Se você não entendeu nada, tenha a liberdade de parar onde você estiver e falar assim: Espírito Santo, eu não entendi o que está acontecendo. Só que a gente está falando demais e ouvindo pouco. Nós temos que parar para ouvir o que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Nós encadeamos um monte de palavras, despejamos, mas viramos as costas. Quando Deus começa a querer falar, a gente vai embora. E eu vou dizer, talvez o apetite de ler a Bíblia pode ser um pouco desconfortável. Claro que é. Quem é que quer abrir um livro que te condena todos os dias? Quem é que quer abrir um livro que diz realmente quem eu sou? A Bíblia nos denuncia porque a gente está desajustado, mas quando você começa a se alinhar na Bíblia pelo caminho do Senhor, ela vira tão prazeroso, tão gostoso viver, que você não vai parar nunca mais. Essa angústia que você tem, essa vontade de se matar que você tem, essa vontade de usar o pecado como muleta para você escapar das suas crises, Deus é quem tira você da crise. Ele sabe o dia que você chora, o dia que você se esconde, o dia que quem te feriu fez o que fez, mas Ele está disposto a tirar vocês desse lugar, desse ei, você contém a centelha maior do universo, que é a presença do Senhor, é o Espírito dele. Enquanto todos foram criados através da palavra, nós fomos modelados pelas mãos do Criador. Sabe que é um Deus parar, um Deus soberano parar e modelar de suas mãos a sua imagem e semelhança e soprar o que tem dele em nós, que é o sopro de vida? É isso que eu e você somos, filhos amados do Senhor, modelados por sua mão, e contemos ele dentro de nós. Ou você se reconecta e vive para uma eternidade com ele, ou ele prefere viver desplugado e vai morrer eternamente. Não tem, ou é A ou é B, ou você vive ou você morre. Não tem meio vivo, nem meio grávido. Ou você está vivo ou você está morto. Deus ama vocês, queridos. Deus ama vocês. Se eu, que sou humano, falho, sou apaixonado por vocês, você imagina quem te fez, quem sabe você pelo seu nome, quem desejou você antes da eternidade. É isso. Amor. Show de bola. Tudo se resume a amor. O amor que constrange, o amor que faz todas as coisas. Nada supera o amor. Nunca o mal sobressairá. Nunca o ímpio governará para sempre, porque é o amor que constrange. Nada é maior do que o amor. A verdade não precisa de defesa alguma, ela é verdade. Ela vai brotar, ela vai florescer. Deus falou: crescei e multiplicai. Pode pavimentar uma escada em cima de uma calçada em cima de você. Uma hora o concreto vai rachar e você vai brotar, porque tem uma ordem para nós: cresça e multiplique. Governe sobre isso. Uau!
Sem palavras, pastor, sem palavras. Uau, é a da nossa natureza florescer. Pastor Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço. Amei esse tempo. Eu amei. Vamos repetir isso mais vezes. Pessoal que está nos assistindo em casa, nos siga nas redes sociais. Siga Pastor Anderson J. Sena, tá lá, né, nas redes sociais. Eu quero levar por capricho, retomar meus posts. Eu tenho sido meio preguiçoso, assim. A gente está envolvido com tantas coisas, mas eu quero retomar a espelho de você, pastor Claudinei, que a gente pouco se conhece, está começando a ter um relacionamento agora, mas eu quero levar esse capricho de toda segunda-feira postar uma palavra nova, todo meio de semana subir um feed novo, alguma coisa, porque a mensagem tem que ser entregue. Tem que ser entregue. Eu confesso que eu saio um pouquinho da zona de conforto nessa área, pastor. Estou me esforçando, não é da minha natureza humana se expor tanto assim, mas eu escutei uma palavra que através da nossa conversa aqui, uma pessoa pode nos ouvir do outro lado do mundo, ou pode não ouvir porque nós não o postamos, né? Então, como o pastor falou, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, vamos fazer, né? Os irmãos que estão nos assistindo, obrigado. Nos siga, eu tenho um canal, estamos iniciando lá no YouTube, né? Você só digita lá, Claudinei Ritnak, tem um canal ainda com poucos vídeos, mas muito 10. Estamos lá fazendo de coração, com carinho. Pastor Anderson, um abraço. Espero vê-lo novamente. Já vamos fazer. O senhor já contaram aqui para mim que o senhor canta muito bem. A palavra eu não preciso dizer, porque a palavra é do Evangelho, então ela é poderosa. Vamos estar aí iniciando o ano 2023 para alinhar aí o pessoal aí da Juntos para o Reino, tá vindo aqui para o CFA de Agudos para a gente fazer o mover. O pessoal Agudos do Sul aqui do lado, vamos embora, vamos para cima. Do lado. Pastorzão, Deus abençoe, os irmãos estão em casa, Deus abençoe, nos sigam na rede, compartilhe, envie esse vídeo. Um abraço, gente, fica com Deus. Gratidão, fica na paz, tchau.